A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos estar juntos novamente para compartilharmos as verdades da palavra de Deus. Essa palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada, pela qual ela foi liberada. E hoje não vai ser diferente. A palavra de Deus vai tocar o nosso coração, encher-nos de fé, de expectativa, de desejos ainda mais pelo Senhor, pelas coisas dos céus. E com certeza vai ser alimento espiritual. Assim como nós precisamos do pão de cada dia, nós precisamos também da palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus nos fala, nos mostra que essa palavra, na verdade, é a palavra rema, a palavra revelada. Não é apenas um conhecimento que você adquire, mas é uma revelação no seu espírito. Isso te fortalece, isso te enche de vida, de fé, de esperança, de coisas boas que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de orar por você, declarar que a palavra de Deus vai marcar, tocar a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu libero a palavra de vida, eu libero a palavra de graça, de sabedoria, Pai, que a tua vida se manifeste de uma forma especial, de uma forma tremenda, Pai, que haja realmente o fluir do Espírito Santo, a presença gloriosa do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos nessa jornada aí de compartilharmos essas verdades, esses princípios tão poderosos da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos no nosso terceiro mês, terceiro volume dessa série de mensagens que nós vamos compartilhar durante todo o ano. Se você ainda não nos segue, siga ali nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né? Tá a link na bio do Instagram. Também temos um grupo de WhatsApp onde a gente manda todo esse material também, que também está ali na bio do nosso Instagram. E hoje nós vamos continuar falando agora das festas, né? Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de celebração. Deus é um Deus de marcos. Por sinal, me chamo Marcos, mas estou falando de marcos proféticos, não é? Então Deus estabeleceu festas ali para mostrar apontamentos proféticos, de coisas que aconteceram, mas também de coisas que ainda irão acontecer, mas de coisas que também falam conosco hoje. Então essas festas não são apenas festas que aconteceram no passado, que o povo de Israel fazia, mas com certeza são cumprimentos proféticos de coisas que já aconteceram, que vão acontecer, mas também são festas que falam da nossa vida, da nossa experiência pessoal, do que essas festas apontam para nós hoje, o que nós precisamos aprender com aquilo que foi dito lá atrás, no Velho Testamento, que na verdade são sombras das verdades, das realidades do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Eu gostaria de ler, então, Levítico 23, versículo 4. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e lhes dize: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de efa de flor de farinha amassada com azeite para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia que trouxeres a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então aqui a gente vai perceber que há 3 festas aqui celebrado.
não é? Na verdade, são no total aí de 7 festas ou convocações também, santas convocações. A primeira é a Páscoa, nós vamos falar agora sobre ela. A Páscoa, depois o Pães Asmos, que vinha na sequência. Depois a festa das primícias, que era também tudo sequencial, no dia 14, 15 e 16, né, do primeiro mês. A festa depois do Pentecoste, a festa das trombetas, o dia da expiação que nós falamos ontem. Se você ainda não ouviu a ministração de ontem, ouça, porque é muito importante o que nós falamos a respeito do perdão, mas principalmente a respeito do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que compadece de nós nas nossas fraquezas e se compadece quando nós estamos passando por tentações e provê então o livramento e provê então o socorro diante das situações que nós passamos, diante das dificuldades que nós passamos, diante das tentações, das pressões que nós passamos. Lá está o sumo sacerdote é Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então, muito poderoso que nós falamos ontem. Então, gostaria de que você ouvisse, tá no YouTube, você pode procurar ali e você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. E por fim, temos a festa do tabernáculo. Então, são 7 aqui: a Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Deus é um Deus festivo, aleluia. Deus é um Deus de celebração. Aleluia, glória a Deus. Então, e a Bíblia também divide essas 7 festas em 3 grandes festas, ok? Lá em Levítico, ou em Êxodo 23, 14 diz: 3 vezes no ano me celebrarei festas. Então, eram 3 momentos distintos que havia então essas festas, né? Então, elas poderiam ser resumidas da seguinte maneira. Então, a primeira festa era formada da festa da Páscoa, festa dos Pães Asmos e festa das primícias. A segunda era a festa do Pentecoste, que ocorria 7 semanas após a primeira festa, e ali dava em torno ali depois de 50 dias, por isso Pentecoste. E a terceira era o ajuntamento das festas das trombetas, do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Aleluia. Bom, deixa eu compartilhar então um pouco sobre essas 3 primeiras festas, né? A primeira festa é a festa da Páscoa. E você lembra da Páscoa? Foi Deus que estabeleceu ali na saída do Egito. Deus então disse para pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, imolar o cordeiro, aspergir o sangue, na verdade colocar no sangue nos umbrais da porta, e quando passasse o anjo da morte, aquela casa que tinha um sangue seria protegida, guardada. Então quem cresce nisso, colocasse o sangue e estivesse dentro da casa, seria salvo. Essa é a salvação. Quando nós cremos em Jesus, então nós somos salvos. Então Deus está pedindo aqui ao povo que celebre o quê? A Páscoa. Que nunca se esqueça que foi ali que eles foram salvos. É pelo sangue precioso de Jesus que nós somos salvos. Você foi alcançado pelo sangue de Jesus. Você foi lavado, você foi perdoado, você foi justificado. Você agora foi comprado de volta a Deus. Você pertence a Ele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é do Senhor para sempre. No dia que você se converteu, começou a sua vida eterna. Ela não vai acontecer quando você partir, quando você morrer, não. Sua vida eterna já começou. O dia que você aceitou Jesus e você agora começou uma nova vida. A partir dali, começou uma nova jornada, uma nova história na sua vida. Assim como aconteceu lá no povo de Israel. Ali a Páscoa foi o primeiro ponto. Foi um ponto de saída. Não é? E depois, então, eles celebravam a festa dos Pães Asmos. Então, a festa da Páscoa aponta para a morte de Jesus na cruz, né? No dia 14. Depois, no dia imediato, no dia 15, tem a festa dos Pães Asmos. O que é Pães Asmos? São pães sem fermento. Na Bíblia, fermento é aquele que dá volume. Você talvez faz bolo
ou já fez pão, então você coloca o fermento e a massa o quê? Ela leveda, ela fermenta, ela cresce, ela mostra algo que não é de fato a realidade, entende? E como você come aquele pão, e aí você vê que lá dentro só tem ar, então não é real. Então esse é o fermento. O fermento é o pecado, são as obras humanas, as obras da carne. Esse é o fermento, ok? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: agora nós devemos viver uma vida sem pecado, sem o fermento. O fermento não faz mais parte da nossa nova vida. O pecado não faz mais das nossas vidas. E eu vou te dizer, na cruz Jesus venceu o pecado, ele levou o nosso pecado, mas o pecado não pôde detê-lo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas como ele não tinha pecado, a morte não pôde detê-lo, e ele ressuscitou. Então ele foi aquele sem pecado. É o pão asmo. Jesus é esse pão vivo que desceu do céu e que hoje nos alimenta. E aí nós temos a terceira festa aqui, que é a das primícias. Por quê? Porque acontecia depois do início da festa dos pães asmos, no domingo, que nos fala da ressurreição. E essa é a obra de Jesus. Sabe o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? A Bíblia diz que o véu rasgou de cima a baixo, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que muitos mortos ressuscitaram. Isso é tremendo. E apareceram para aquelas pessoas. Ali foi uma primícia. Apenas um apontamento profético do que ainda vai acontecer, que é a ressurreição de todos aqueles que creram em Jesus e vão ter uma nova vida com Cristo eternamente. Mas aconteceu, literalmente aconteceu naquele momento da morte de Jesus, porque Jesus venceu a morte, ele venceu o pecado e agora pode nos dar uma nova vida, uma vida de ressurreição. Então a festa das primícias nos aponta para essa vida de ressurreição. Então a Páscoa aponta para a salvação, a pães asmos aponta para a vida sem pecado, mas a festa das primícias aponta para a vida de ressurreição. O que é a vida de ressurreição? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora não é viver na minha força, na minha capacidade, mas é na capacidade dele. É uma nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu morri com Cristo, agora eu posso viver agora uma nova vida, uma novidade de vida. Por quê? Porque agora eu também não estou preso à velha aliança, agora estou debaixo da nova aliança, nova e eterna aliança, por causa do sangue de Jesus. Então essa vida de ressurreição é uma vida preciosa, é uma vida que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma vida que não depende mais da minha força, mas da força dele, não é mais a minha habilidade, a habilidade dele, não é mais a minha sabedoria, a sabedoria dele, é uma vida ressurreta, não é? É uma vida nova, nós somos nova criatura, e agora andamos num novo caminhar. E então nós vemos isso na palavra de Deus, essas três primeiras festas, que aponta para isso que nós compartilhamos aqui. Então chega então a festa do Pentecoste. Lá em Levítico 23, 15, 18 diz assim: contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Por isso daí vem a palavra Pentecoste, 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis pães, 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Bom, minha ênfase aqui não é falar das ofertas, que nós já falamos sobre as ofertas que eram feitas, que o povo fazia. Então, agora, meu alvo é mostrar aqui o Pentecoste. Então, essa era uma festa que marcava o fim das colheitas. E aqui, nessa festa, ela tem um cumprimento profético. Lembra que no dia de Pentecoste houve o derramar do Espírito Santo. Não é verdade? Então, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ou seja, já tinha passado 50 dias que já tinha acontecido a morte de Jesus, né? A sua ressurreição. E aí agora
houve o quê? O dia do Pentecostes. E nesse dia em que eles estavam juntos, que eles estavam ali buscando o Senhor Jesus, houve o derramar do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas, línguas como de fogo, e aí começou ali realmente a igreja. Uau, o maior mover de todos os tempos, que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e nossos velhos sonharão, nossos jovens terão visões, e sobre toda a carne será derramado o Espírito Santo. Então veja, o mover de Deus, o cumprimento profético nessas festas. Então, a Páscoa foi a morte de Jesus. Pães asmos, ali a sua morte mesmo, mas sem pecado. As primícias, a sua ressurreição. Agora nós temos o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo. Uau, isso é poderoso, isso é glorioso. E agora, nossa vida é como? A nossa vida é uma vida cheia do Espírito Santo. Nós devemos viver constantemente cheios do Espírito Santo. Nesses dias eu estava dando aula e alguém questionou ou perguntou porque uma pessoa na internet falou que o enchimento do Espírito Santo é apenas uma vez. Não precisa ser mais cheio depois. E eu fiquei pensando, qual Bíblia que ele está lendo? Na verdade, eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 4 que eles entraram para casa e a Bíblia diz que eles oravam e eles foram cheios do Espírito Santo. E mais uma vez. Também depois Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, continue sendo cheio do Espírito Santo. Então a nossa vida é uma vida cheia do Espírito. Eu e você precisamos todos os dias nos encher dessa presença gloriosa de Jesus. Viver essa vida transbordante. Que é um cheio que nos fala do transbordar de Deus. Essa é a festa dos Pentecostes. Depois nós temos a festa das trombetas, que é o último grupo de festas. Então nós temos os 3 primeiros, Páscoa, pães asmos e as primícias. Depois nós temos o segundo grupo, que é só a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois dessas 3 primeiras festas. E aí agora nós temos o último grupo, que são as festas das trombetas, o dia da expiação, que nós já falamos ontem, e também a festa dos tabernáculos, ou também chamado festa da colheita. A Bíblia diz lá em Levítico 23, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Olha só. Então, o dia do descanso. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, a trombeta simboliza a mensagem de Deus através de um dos seus servos. Né? Lá em Isaías 58:1 diz, clama a plenos pulmões, não se detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a Jacó os seus pecados. Então é o transbordar, é o anúncio de algo, é o falar, é o abrir da boca para realmente trazer o povo à atenção, à verdade, né, daquilo que vai acontecer. Então a trombeta é um anunciamento de algo que está por vir. Ezequiel 33:4 diz, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisar e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Lá em Apocalipse 1:10, achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. É uma anunciação, é Deus aqui falando. 1 Coríntios 14:8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Ok? Mais uma vez a trombeta tem esse sentido de alerta, de aviso. Ok? Então, agora, há um período longo entre o Pentecoste e as trombetas. Então, até o Pentecoste já se cumpriu. Mas e com relação às trombetas? As trombetas ainda vão acontecer, ok? Assim como a Páscoa aconteceu, assim como pães asmos, assim como as primícias e assim como o Pentecoste, essas 4 primeiras festas já aconteceram, as demais festas também vão acontecer. Então, as trombetas é, de fato, essa anunciação que vem o tempo do descanso.
o tempo de estarmos com o nosso Senhor. E essas trombetas literalmente vão acontecer no livro de Apocalipse. Então, continue conosco, com certeza nós vamos falar dessas trombetas, só que lá no final do ano ainda. Para a glória do Senhor, quando nós chegarmos lá em Apocalipse, né? Bom, então hoje, claro, como diz Jesus, meu Pai trabalha, eu trabalho também. Então hoje nós continuamos trabalhando, mas com certeza no descanso. O alvo de Deus é que a gente viva uma vida no descanso, né? Hebreus 4:9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, antes nós vivíamos uma vida cansada, exausta por causa do pecado, mas agora nós entramos no descanso. Aleluia, glória a Deus. Então eu creio que está chegando esse tempo do descanso. Já faz 2000 anos que aconteceu a festa de Pentecoste, agora tá para acontecer a festa das trombetas. Aleluia, né? Então, com certeza essa última trombeta está para ser tocada aí. Claro que essas trombetas ainda não aconteceram, ainda vão acontecer no tempo da grande tribulação, mas no final da grande tribulação vai tocar a última trombeta. Aleluia, glória a Deus. Então, temos que estar sempre alertas, porque Jesus está voltando, nosso coração tem que estar sempre nos céus. Essa é a trombeta que nós vivemos hoje, né? Na nossa vida pessoal. E aí, então, chegamos, claro, tem a festa da expiação, e essa expiação vai se cumprir completamente para os judeus, né? Eles ainda vão ser redimidos, né? Parte dos judeus, isso no fim dos tempos vai acontecer, tá bom? E por fim, nós temos a festa dos tabernáculos. Levítico 23:34 diz, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Né? Eles então reuniam 7 dias em tendas para mostrar como que eles viviam a vida ali no deserto. Isso era algo que Deus estabeleceu para memória, para lembrança daquilo que eles viveram no deserto, né? E também para mostrar algo para nós hoje. Claro, profeticamente, essa festa dos tabernáculos ainda vai se cumprir, que é no milênio ali, que Deus vem habitar com o seu povo, e é do milênio para a eternidade, a Nova Jerusalém. Então essa última festa é quando Deus vem de novo habitar junto aqui com o homem, com aqueles que realmente entregaram sua vida a Ele, né? Mas hoje nos fala dessa vida de tenda, e que tem que ser a nossa vida. Nossa terra não é essa aqui, nossa terra é celestial, né? Alguns anos atrás eu passei para os meus filhos lerem um livro, depois eu perguntava o que eles tinham aprendido, e o meu filho Samuel, ele disse para mim, pai, hoje eu aprendi que nessa terra nós estamos como num hotel. Nós estamos lá no hotel por um tempo, mas depois a gente volta para casa. E essa é a verdade. Às vezes nós estamos nessa vida, às vezes não gostamos muito do hotel, às vezes tem coisas que nos desagradam no hotel, mas uma coisa é certa, tem os dias contados. Nós estamos nos dias contados dessa vida, nesse hotel. Entenda a ilustração. Mas nós vamos chegar um dia que vamos voltar para casa e vamos estar para sempre com o Senhor, e Ele vai habitar conosco para sempre estaremos com o nosso Deus, né? Apocalipse 7:15, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aleluia. Apocalipse 21:3 diz, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que tem que ser a nossa vida assim, como diz 1 Coríntios 7:29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como não se fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele nada usassem, porque a aparência desse mundo passa, e esse mundo está passando. Nossa vida tem que ser focada nas coisas dos céus, em nome do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero orar por você, para que nosso coração já esteja sempre nos céus, nas coisas do alto, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida, de graça sobre a vida dos meus irmãos.
e declarar que nossa vida está no Senhor. E nós viveremos para o Senhor eternamente. Pai, nós sabemos que estamos de passagem nessa terra, mas que o nosso coração não esteja preso às coisas dessa vida, mas que o nosso coração esteja completamente firmado no Senhor, nas coisas dos céus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura para aqueles que estão enfermos, eu declaro vida para aqueles que estão mortos, eu quero declarar em nome de Jesus força para aqueles que estão fracos, eu quero declarar na nova aliança que a glória de Deus, a presença de Deus está sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa deles, sobre a igreja deles, em o nome do Senhor Jesus, a vida, a unção, a favor de Deus, sobre a vida dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Que você receba essa palavra no seu coração, que você tenha um dia muito abençoado, um final de semana cheio do Espírito. Aleluia, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando, estamos de passagem nessa terra, para estarmos depois completamente com Ele, estando numa nova vida, numa nova história, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bênção. Olha, segunda-feira, nós continuamos nosso estudo, já vamos para o próximo livro de Números, vai ser uma grande bênção, aleluia, e vamos mudar o horário, né, porque agora aqui começa o horário de verão, né, então aqui vai ser mesmo horário, 6 horas, mas no Brasil vai ser 7 da manhã, ok? Quero contar com você, espalhe essa mensagem, compartilhe com outros aquilo que você tem recebido aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe. Tenha um restante de dia cheio do Espírito em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.